Eu me chamo Josefati, eu sou diretora de uma película de verano, um filme de verano. Esta película se estreou ano passado, em 2019, em Mostra Tiradentes. É meu primeiro largometragem. Eu havia feito 4 curtometragens também. Eu sou realizadora brasileira, vivo em Rio de Janeiro. E também sou pesquisadora, tenho mestrado que investiga as imagens da periferia em cine brasileiro. Então, tenho muito interesse em trabalhar com este tema e com esse universo. Estou trabalhando também nesta película también. En el fuera de campo, ¿no? También queda, también por lo que comentabas, ¿no? Del sitio donde ellos viven y está ahí, ¿no? Están las dificultades están ahí, ¿no? En la escuela no hay comidas, no sé, van apareciendo, ¿no? Hay limitaciones de espacio, hay limitaciones de tal, pero todo eso está fuera de campo al mismo tiempo, ¿no? Es un marco, pero tú estás explicando otra cosa, cuando normalmente las carencias, las dificultades, la violencia es el marco normal, digamos, el marco habitual en el que encontramos el retrato de esa juventud, ¿no? Ahí hay una intención ética también, entiendo, y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo, ¿no? De qué manera, por qué se decide hacer eso así y de qué manera, ¿no? Se consigue hacer eso. Gracias por essa pergunta, Ceci, porque é muito importante falar sobre isso. Creio, porque há uma produção muito intensa de filmes, de películas latino-americanas que estão muito marcadas por esta donde o conflito e a narrativa da juventude, principalmente, é atravessada solamente por esta dimensão da violência e também da pobreza e da falta. Então, é como se isso fosse a única forma que as películas encontram para representar essa juventude, e é como um grande vício, porque o mercado de festivais e coisas assim só querem também mirar este tipo de película, que vem de países periféricos e que vem de países também como ao sul do mundo. Então, para nós, tentamos partir porque eles não me apresentaram esse ponto de vista de mundo, entendes? Então, eu estava lidando com uma juventude que não era marcada solamente, essencialmente, pela violência. E forçaria uma certa barra tentar capturar desde esse ponto. Então, era muito importante também que essa contribuição, que eu fosse também contaminada por outras formas e imaginários que eles estavam também me convidando a mirar do seu mundo e de sua forma de estar na periferia do Brasil. Então, para mim, comecei a elaborar sobre isso, e também em minha pesquisa de mestrado, elaboro também muito, como é importante também desviar deste tipo de sujeito, de representação de sujeito, para que possamos ampliar também esta mirada sobre o que é a periferia e o que é a juventude também, para que eles também se sintam também representados de outras formas, né? É como também saiam também de um certo cativeiro estético, que é uma expressão muito boa de uma colega aqui em Brasília, Cíntia Guedes, que saiam também desse cativeiro estético que o cine e audiovisual e também todas as formas de produção de imagem colocam eles. Então, era importante fazer um exercício para libertá-lo desse cativeiro estético e apresentar eles apresentar outros atravessamentos. E o que miramos se não miramos a violência, se não miramos pela perspectiva de falta? O que miramos? Então, era um exercício também de se encorajar e se deslocar um pouco mais, ir um pouco além. E o que miramos? Miramos uma tica com desejo de morar em Japão, mas também um desejo, um sonho muito, muito grande
pero também gostaria de ter um primeiro trabalho, a dificuldade de ter um primeiro trabalho em um país que está em uma crise social, política muito grande, de desemprego e de falência social e política. Então, também falamos de outra coisa, abre-se outro leque de possibilidade de mirá-los, porque eles são também muito plurais e muito ricos imageticamente e no imaginário. Então, era muito interessante sair deste cativeiro para conseguir mirá-lo de outras subjetividades e de outras formas que estavam também em curso, que não estavam também já estabilizadas, já previamente, que nós outros já previamente temos como paradigmas e estereótipos, pero entrar em uma outra experiência de coisas que estavam se incubando, germinando desses jovens e conseguir com o cine filmar esta mutação, esta experiência de transformação de uma juventude que não é somente a juventude marcada pelas cenas de violência, de precarização, de carência. É uma juventude também que encontra também que produz também muita potência, muita força, muita novidade, um olhar muito renovador e muito refrescante sobre o mundo. Então, para mim é importante me conectar mais com a ideia de produção, de desejo, do que a ideia de carência e de falta e de misericórdia, e uma certa visão muito católica, muito culposa da periferia, de pobres e coisas assim. Quando eu havia terminado a película, porque esta película via um canal de televisão que conseguiu financiamento acá em Brasil, e a programadora deste canal me disse um pouco incomodada que ela é uma pessoa com a classe média, branca e uma outra estratificação social, e me disse um pouco incomodada que ela também se identificava demasiadamente com esses jovens, como se esse não fosse os problemas dela eram muito parecidos com o problema deles na adolescência. E eu disse para ela, pero são também, porque temos que provocar este distanciamento, esse exotismo, esta espécie de colocá-los em uma forma tão distância do mundo que os problemas deles são sempre o problema de fome, de carência, e não são também problemas como nós outros temos também. Isso não é de uma forma também criar uma empatia com eles também, criar uma forma também de nós, que somos de outro estado social, nos aproximarmos também de uma forma muito cativante deles também, sem também eliminar claramente os problemas que existem nesse território. Pero como você disse, os problemas estão extracampo. É claro que tem problemas. É claro que a escola deles é mais precária que uma escola privada cá em Brasil. É claro que tem muitos problemas, pero os problemas estão acomodados, todo mundo como já sabe disso, a mídia já está aí como falando disso. Então, para mim, essa chica me revelou uma coisa um ponto de vista muito desse ponto de vista que temos que como desconstruir, porque e por outro lado, outras pessoas que esta película foi mostrada como La Rus em Dokor, na Rússia, em muitos lugares diferentes, adolescentes de muitos lugares diferentes do mundo, não somente periféricos, não somente que têm pouco em situação de vulnerabilidade, se identificam com eles, conseguem também mirar um momento de sua vida que cambiou também, que atravessaram também questões muito parecidas. Então, eu penso que é uma forma também de se conectar pelo afeto, pelo aquilo que também temos também de um certo lugar comum com nós outros, uma certa inquietação do mundo diante das incertezas que o mundo também nos impõe tanto pouco. É claro que somos muito distintos, não têm uma condição social muito diferente de mim, atravessam coisas muito diferentes, pero eu acho que a película tenta também um pouco produzir meios de conexão e meios também de separação. Existe ali uma condição de vida, uma condição atada, pero esta condição não se coloca de uma forma de determinismo social. Sim, é isso um pouco que estou falando.
tenta romper este certo determinismo. Você pode ser um tico da favela, pero também usar Tinder e querer ter um relacionamento, e assim também querer ter um trabalho. Este é um desejo também muito comum a muita gente. Então, pelo também há uma dificuldade que se passa solamente esse território, porque é um território de distanciamento social, são pessoas, sim, negras, que encontram dificuldade também raciais em se encontrar no mundo, mas há também coisas que nos conectam, eu penso que é isso, criar também uma outra forma de produzir empatia, que também não produza solamente exotismo, pero também através do afeto, através de um certo sensibilidade, conseguimos também mirar eles não como diferentes solamente, pero também como alguém que seria próximo, algo assim. Y por último, te quería preguntar, el trabajo de montaje, ¿no? Porque en realidad hay como muchas fuentes, es un proceso de trabajo largo, ¿no? Con cosas muy apegadas a la realidad y otras que menos, lo que graba Junior. ¿Cómo funcionó el trabajo de montaje? O trabalho de montagem foi um exercício interessante. Convidei uma montadora muito experiente acá em Brasília, que se chama Cristina Amaral. É uma figura muito interessante, uma montadora muito conhecida. Ela montou a película de André Tonati, são filmes muito emblemáticos acá em Brasília. Então, e ela tem uma calma, como assim, uma tranquilidade de conseguir também mirar o material sem criar, sem se apossar dele muito rápido, sem criar muitas categorias e sem produzir rapidamente uma relação. Um pouco como se as imagens pudessem também trazer o caminho da película. Então, o trabalho de montagem, procuramos, ela foi a Cristina Amaral, que estávamos muito juntas, não deixei o material com ela foi fazendo, estávamos como muito juntas. Criamos, assim, umas 3, 4 forças que eram os personagens, entendemos que o filme era sobre eles. Havia um desejo de também falar sobre espaço, sobre o contexto do Brasil, mas entendemos que tínhamos que se ater um pouco a eles para construir, mas não queríamos fazer uma montagem paralela, como se muito engessada ou muito como se a vida de um não tivesse em comum com a vida de outro. Então, tentamos encontrar os pontos em comum destas vidas e também encontrar as singularidades de cada um, e o que cada personagem cambiava nessa história e o que também não. Então, fomos um pouco percorrendo essas linhas de força de cada um, sem tratar de algo muito psicologizante, pero linhas quase como um tecido, quase como um carpete que vai como tecendo um tecido comum, em uma forma. E era como um filme que era como um mosaico também, tentando também pensar que as imagens que eles produziam não tinham um valor muito diferente das imagens que nós outros produzíamos. Está como muito barulho. Estava como tentando criar uma equivalência entre as imagens que nós outros produzíamos com as imagens que eles produziam. Uhum. Tentando cortar de uma forma que fosse um pouco mais contínua. Sim, não tão pouco mostrar quem estava filmando e depois a imagem que estavam filmando. Então, criando também uma continuidade, uma fluidez entre as imagens, para que não tivessem uma hierarquia entre elas. E também tentando... então, criamos um primeiro corte no primeiro ano, que não tínhamos dinheiro no princípio que gravamos esta película. Só depois de um ano que conseguimos este financiamento, entrou o financiamento. Então, éramos uma equipe muito tica, éramos como diretor de fotografia, técnico de sonido, produtor de campo, e eu em set, éramos como 4 pessoas solamente. E depois de um ano que o financiamento entrou, tivemos um primeiro corte, e eu entendi que precisávamos fazer cenas que não estavam só na camada de cotidiano, porque para dar a ver um pouco essa complexidade dessa juventude, esse desejo em curso, esse desejo imanente, precisávamos também gravar umas cenas um pouco mais
que rompiam um certo, que suspendiam esse cotidiano, que criavam uma cena que materializavam este imaginário e essa fabulação, que fossem um pouco mais fabulares, que traziam também essa fabulação deles. Tem uma frase que quando filmamos uma fabulação desses sujeitos é quando vemos eles de verdade, né? Uma coisa bem belesiana. Então, filmamos esta fabulação um ano depois, como a cena da floresta, o clipe de Caroline. Então, tivemos uma ideia um pouco deste corte juntos e depois criamos essas cenas que pudessem se encaixar nesse material junto, pero tentando também criar algo que tudo estava no mesmo campo de atração, uma imagem atraía para outra, sem criar uma equivalência muito grande entre essas imagens. Como se fosse uma colagem mesmo, uma bricolagem, que uma coisa se acumula com a outra, criando uma espécie de um conjunto e um tecido comum.